Boa tarde, galera. Continuando aqui as nossas aulas sobre balanço de massa com múltiplas unidades, né? A data limite para entregar esse exercício era ontem, e aí hoje, então, eu posto a correção dele, né? Na última aula, eu mostrei para vocês que era possível aqui determinar um roteiro de solução fazendo aquela análise de grau de liberdade, certo? A gente fez a análise de grau de liberdade para o cristalizador, para o evaporador, para a peneira, para o moinho e para o sistema global. Lembrando que o sistema global não entra as correntes entre as unidades, né? Entra só entre as fronteiras do sistema como um todo. Ou seja, o sistema global é como se a gente colocasse uma caixinha representando o processo inteiro por apenas uma operação, certo? Ele deu aqui que o fluxograma para a fabricação de açúcar é simplificado, mas é um fluxograma bem condizente com a fabricação real do açúcar. A cana é alimentada em um moinho, onde o xarope é exprimido e o bagaço resultante contém 80% de massa em polpa, certo? Então, 80% de massa em polpa é esse bagaço resultante aqui, que é o que ele está falando. O xarope, contendo pedaços de polpa, está aqui, finamente divididos, é alimentado em uma peneira, que remove toda a polpa. Então, a partir da peneira não tem mais a polpa, a gente vai ter só açúcar e água. O cristalizador produz 1000 libras, o evaporador, prepara um xarope pesado, ou seja, concentra o açúcar, né? Então, a lógica é moer, tirar a parte do bagaço, depois tira o resto do bagaço, e evapora parte da água, depois cristaliza o açúcar e remove o restante de água. Essa é a lógica resumida desse processo. E aí ele me deu essas informações de cada etapa, né? É lógico que aqui a gente foi complementando esse fluxograma na última aula. Igual aqui tem a quantidade de açúcar e polpa, o restante só pode ser água. No bagaço também vai ter que sair um pouco de água, um pouco de açúcar, não tem como, né? Tirar aqui 100% do bagaço, impossível. Aqui mesma coisa, certo? Aqui a gente vai completando, então, com açúcar a gente completa com água, no evaporador sai só água, nessa parte aqui tem açúcar e água, nessa parte sai só água e aqui sai só açúcar. Então, fazer essas identificações da corrente é muito interessante, porque se você não fizer essas identificações, se você não conseguir fazer essas identificações, vai ficar difícil fazer a resolução. Tinha postado aqui algumas respostas, tá? Não lembro se nessa resolução que eu fiz, eu tinha esquecido que tinha postado essas respostas aqui para vocês, o gabarito de algumas partes para vocês se direcionarem, para ver onde errou, para tentar voltar, refazer e tal. Mas vamos fazer aqui e a gente discute os valores. Então, o fluxograma que ele me deu é esse, né, o fluxograma de uma forma que eu preferi organizar melhor. As informações em azuis todas tinha no enunciado e as informações em vermelho eu fui acrescentando, né, em cada parte. E aí a gente fez a análise de grau de liberdade e vimos que o único lugar que o grau de liberdade deu 0 foi no cristalizador, indicando que as informações aqui são suficientes para encontrar as incógnitas. Quais que são as incógnitas do cristalizador? MK e ML. Então, se eu fizer o balanço para o cristalizador, eu consigo encontrar MK e ML. Depois que você encontra MK, o grau de liberdade do evaporador cai para 0. Aí eu consigo calcular MH e MJ. Fazendo esse cálculo para o evaporador, encontrando o MH, o grau de liberdade da peneira passa a ser 0, passa a ser possível. Então, às vezes você faz a análise de grau de liberdade, deu 0 aqui, 1 e aqui deu 2. Mas a partir do momento que você vai encontrando as incógnitas, os graus de liberdade vão diminuindo, porque as incógnitas são comuns, né? Por exemplo, MK é comum ao evaporador e cristalizador, MH é comum a peneira e evaporador, certo? Então, esse roteiro de solução é muito interessante para a gente evitar de ficar enxugando gelo, tentar resolver coisa que não é possível, né? E aí, para o cristalizador, escrever no balanço total, uma corrente de entrada, duas de saída, vai ficar MK igual a ML mais 1000, desculpa a minha letra, tá? Mas tentei fazer o melhor possível. MK igual a ML mais 1000. E aí, não cheguei em lugar nenhum. E se você observar, qual que é o próximo balanço que eu posso fazer? Ou para o açúcar ou para a água. Se eu for fazer para a água está presente nas 3 correntes.
Numa delas eu não conheço nada. Para o açúcar, ele está presente só em duas. E para o açúcar eu só não conheço MK. Olha só, gente, então fazer o balanço para o açúcar já resolve, já acha o MK de forma direta, só pelo balanço para o açúcar. Então ficou balanço para o açúcar 0,4 de MK, que é a quantidade que entra, a quantidade que sai vai ser ml mais 1000. Opa, desculpa, a quantidade que sai de açúcar é só 1000, né? Aqui não tem açúcar, aqui só tem água. Certo? Então ficou 0,4 MK igual a 1000, MK é igual a 2500, a primeira incógnita, que geralmente era mais difícil de achar, aqui ficou bem mais fácil. E aí, se a gente voltar aqui no balanço total, basta somar ml com 1000, a gente isola o ml, passa subtraindo 1000, 2500 menos 1000, 1500 libra-massa por hora. Então, um balanço bem simples para o cristalizador, né? Se vocês tentarem enxergar como caixinha separada, vocês vão ver que seria o balanço de massa mais fácil que vocês já fizeram até hoje. De todos aqueles que a gente fez em sala de aula, fazer só para o cristalizador. Bem tranquilo, olha só. Agora a gente vai para o evaporador, já conhecendo MK. Posso usar a mesma estratégia de fazer o balanço para o açúcar, porque nessa corrente não tem açúcar. Olha que beleza, uma de entrada e uma de saída. Então, organizar o melhor possível, porque vocês devem ter percebido que esse exercício gastou muito espaço, né? Não é um exercício difícil, é um exercício trabalhoso, tem muito cálculo. E assim, a organização aqui ela é fundamental para vocês não se perderem. Então, olha só, eu escrevi cristalizador, resolvi todinho. Vou fazer do evaporador, vou resolver todinho. Depois que eu vou para as outras unidades. Então, seguindo aqui o roteiro de solução. Faltou a setinha aqui, né, gente? Depois da peneira é o moinho. Peneira, moinho, ficou parecendo uma coisa só. Então, para o evaporador, o balanço para o açúcar fica... O que entra de açúcar aqui é 15% de mH. Então, eu escrevi, o que entra é 15% de mH. E o que sai é 40% de MK, que eu já conheço, que é 2500. Fazendo esse cálculo, eu encontrei que o MH, que é a massa do xarope limpo, é mais de 6.000 libras massa por hora. Praticamente 6.700 libras por hora, né? Aproximando grosseiramente. E o balanço total, depois que eu conheço MH, eu posso encontrar o MJ, porque o MK já é conhecido. Fazendo um balanço total, então, a gente encontra que 6.666, que é a quantidade que entra, é igual às duas correntes de saída, MJ mais 2.500. E aí o MJ deu 1.166. Então, reparem aqui, ó, que nesse processo, a gente está tirando 1.500 libras de água por hora, mais 4.166 libras massa por hora de água, né? Então, está saindo bastante água aqui no processo por hora. E aí, resolvemos para o evaporador, achamos as incógnitas, vamos para a peneira, né? Aqui na peneira, a gente tem o balanço total, vai ser ME igual a MG mais H, o H eu já conheço, está aqui, ó. Então, achei uma equação que eu chamei de equação 1, porque aqui, ó, não tem dessa, né? Aqui não tem para onde fugir, ó. O açúcar está presente em 3 correntes, a água está presente em 3. Opa, a polpa está presente só em 2. Mas nos outros lá, a gente viu que tinha só uma corrente de entrada e uma de saída. Aqui, para a polpa, uma de entrada e uma de saída. Então, a gente vai fazer o balanço para quem? Para a polpa, né? Balanço para a polpa, que entra igual que sai. Quanto que está entrando de polpa? 14% de ME. Quanto que sai de polpa? 95% de MG. Fazendo isso, gente, eu encontro o ME em função de MG. Aí é só combinar 1 com 2. Aí combinei 1 com 2, cheguei ajustando aquela equação lá, cheguei nesse valor que MG é 1.151,42 libra-massa por hora, que, se eu não me engano, é a quantidade de bagaço, né, a quantidade de sólidos que está saindo na peneira. Então, a primeira incógnita que a gente achou aqui para a primeira foi MG. Depois que achou MG, basta substituir na equação 2 e achar ME. Beleza? Olha lá, substitui em 2, achei ME de 7.818. ME é a quantidade de xarope leve, né? Xarope leve que está entrando.
E aí, o balanço para o açúcar, deixa eu retornar aqui, porque a gente, fazendo a combinação, a gente conseguiu achar as duas incógnitas, Mg e Me. Mas falta X2 e Y2. Basta eu escolher um deles para fazer esse balanço. Fiz para o açúcar. Quanto que entra de açúcar? 13% de Me. Quanto que sai? X% de Mg mais 15% de Mh. Foi isso que eu escrevi aqui, ó. 15% de MH, X2 de Mg. Aí eu já conheço Me e já conheço Mg. Então, substituindo aí na equação, ajeitando ela, joga para lá, joga para cá, faz esses cálculos. Eu encontrei que X2 é igual a 0,04, ou seja, 1,4% de açúcar. Eu já tenho a porcentagem da polpa, já foi dada. Somando essas porcentagens tem que dar 1. Então, portanto, para dar 1, o Y2 só pode ser 3,6%. Certo? Foi isso que a gente fez. Então, tá aqui, ó, nessa parte aqui do problema que a gente fez esse... nessa parte aqui não, né? Na parte aqui da frente que a gente fez, que foi a parte da peneira. E agora sobrou só uma unidade para resolver o balanço, que é o moinho. Vocês vão perceber que a lógica é bem parecida com a da peneira. Ó, fazendo o balanço total, o que entra igual ao que sai, entra MD no moinho, que é a massa de cana, sai o bagaço e sai o xarope, né? E aqui, gente, ó, MD vai ser igual a MF mais ME. O ME eu já conheço, já calculei. Então, escrevi ele aqui, bonitinho. Achei uma equação de MD em função de MF. Eu chamei de equação 3. E aí, gente, agora é que tem a questão, ó. Não conheço, se a gente for perceber bem, todos os três materiais, os três constituintes, está presente nas três correntes, na corrente de entrada e nas duas de saída. Só que nessas correntes de saída que eu conheço todo mundo, nessa eu conheço todo mundo, nessa que eu não conheço o açúcar e não conheço a água. Então vai compensar fazer o balanço para quem? Pensando logicamente, a gente vai fazer o balanço para a polpa, porque eu já conheço essa porcentagem. Então tá aqui o balanço para a polpa, vai ficar 0,5 MD, que é a quantidade que está entrando, né? 0,59 MD, quanto que sai? 0,8 de MF e 0,14 de ME. Agora eu tenho uma equação, ME a gente já conhece, né? Não é uma incógnita, eu tenho uma equação de MD em função de MF, que é a equação que eu chamei de equação 4. Então, duas equações com as mesmas incógnitas, basta combinar as duas e chegar nos valores. Então, eu substituí 3 em 4, você poderia ter substituído 4 em 3, não sei como vocês fizeram ainda, tá? Então, substituindo aqui, ó, eu peguei esse MD, apliquei aqui a distributiva, ó, MF mais tudo esses três aqui, esse MD, eu substituí aqui embaixo. E aí, então, ficou 0,59 vezes MF mais 7.818 é igual a 0,8 MF mais 0,4 vezes ME. Aqui eu joguei, substituí o valor de ME. Jogando para lá, jogando para cá, pá e pá, arrumando aqui. Achei que MF é igual a 16.753 libra-massa por hora de MF, que é a massa de bagaço. Agora, se eu voltar aqui na equação do moinho, eu consigo achar o MD, que é 24.571,21 libra-massa por hora, que é a massa de bagaço. Terminou o problema, gente? Não, né? Ainda tem duas incógnitas aqui, o açúcar e a água. Basta fazer o balanço para um deles. Fazendo o balanço para o açúcar, entra 16% da cana, 16% é só açúcar, que está entrando no processo, sai, junto com o resíduo ali, X1 de MF e entra no processo 13% do xarope, né? 13%, o xarope dele todo, 13% é só açúcar. É isso que o balanço está mostrando. Aqui fazendo toda essa resolução, substituindo os valores que a gente já conhece, fica tudo em função de X1. A gente encontra aqui lá no bagaço, a gente tem X, a porcentagem de açúcar é de 17,4%, é só açúcar. Então perde bastante açúcar ali no bagaço, né?
E no Y1 é lógico que tem outros destinos para esse bagaço, tá? Porque é energia acumulada, então hoje em dia aproveita muito esse resíduo, né? O restante ali, então, só pode ser água, que é o Y1, somando, então, essa porcentagem da polpa, a porcentagem do açúcar e a porcentagem de água, tudo tem que dar 100%. Ao fazer esse cálculo, a gente percebe que tem uma perda aí de 2,6% de água, beleza? É até esperado que a gente perca mais açúcar, né? Ele é bem solúvel em água, então parte dele vai dissolver, parte dele vai ficar preso dentro das células ali da cana, né? Por aí vai. E aí, gente, a gente pode fazer um cálculo que é o seguinte: quanto que está entrando de açúcar no processo é a quantidade de açúcar na cana, né? A gente viu que quanto que entra é 1,16% de toda a cana que entra, a composição dela é açúcar, 16% de açúcar na cana. Usando essa massa de cana aqui do processo, a gente consegue observar, lembra que esse MD quase 25 mil de cana que está entrando, 25 mil libra-massa por hora, 16% disso tudo dá aproximadamente aqui 4 mil, né? 3.931 libra-massas por hora de açúcar entrando no processo. Lembra que nesse processo ele está produzindo 1.000 libras? Então, se a gente pegar 4.000 libras, os 3.931, seria, se o processo fosse 100%, deveria produzir esses 3.900, mas não produziu, produziu só 1.000. Qual que foi a eficiência do processo, então? Só eu pegar a quantidade que formou, dividir pela quantidade inicial do processo, a gente encontra 0,2544 ou 25,44%. E aí, gente, todas as perguntas que tinha elaborado no enunciado do exercício, a gente responde com todos esses cálculos que a gente fez. Então, ele vai perguntar alguma coisa aí do rendimento do processo, ele vai perguntar alguma coisa de quanto de água que sai, quanto de polpa, sei lá, alguma coisa aí ele vai perguntar. Mas o interessante é quando a gente tem um balanço de massa desse, a gente resolver ele inteiro, porque ele pode perguntar qualquer coisa que a gente já conhece todas as informações do processo. Um exercício bem trabalhoso, né? Grande, mas que com organização e calma, mantendo um raciocínio aí da forma correta, do jeito que a gente já está acostumado, vocês viram que não é difícil. Posso concordar que é trabalhoso, mas não é difícil. Gente, muito obrigado e até a próxima aula com o próximo exemplo que a gente vai trabalhar.